Agora sim, vamos lá. Muito bem. Bom, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Hannah Arendt. A cura pelas metáforas. Nós vimos que a programação neurolinguística utiliza muito a linguagem metafórica, que é a mesma linguagem metafórica usada na nossa comunicação no dia a dia. Segundo Wallace, como nós já falamos, ele comenta nos seus textos, nas suas teses de comunicação, que em torno de 6 metáforas nós usamos por minuto em qualquer conversa do nosso dia a dia. E qual é o objetivo da metáfora? É, primeiro, acompanhar a experiência da pessoa e levá-la a um estado alterado de consciência. Todas as histórias mudam o estado interno da pessoa. Assim como uma parábola, uma história, uma piada, um conto, os textos sagrados bíblicos, os textos do Bhagavad Gita, dos Vedas, todos são escritos de uma forma metafórica, em termos figurados, porque faz a pessoa alterar o estado de compreensão da realidade. Segundo, distrai a mente consciente, que é muito crítica à mente consciente. É ela que fica no embate, julgando o tempo inteiro. E a história, ela dribla essa mente consciente. E terceiro, ela faz acessar recursos do subconsciente. E isso é fantástico. É a hora que a pessoa, às vezes, está assistindo um filme e ela se emociona, mas ela compreende, ela tem um insight sobre a própria vida. Ou ela está lendo um livro e aquele livro desperta algo dentro dela. É muito curioso e a gente nem percebe. E as metáforas do nosso dia a dia, como nós já mostramos várias delas semana passada, e que está no outro vídeo, eu trouxe só essa lembrança aqui para vocês, que a gente fica o tempo inteiro falando e que uma criança ou uma pessoa de fora, de outro país, que não entende a nossa comunicação, vai entender ao pé da letra as metáforas que nós falamos. Por exemplo, você está viajando na maionese. Isso é uma metáfora que a gente usa no dia a dia como se fosse um português super tranquilo e claro, mas que uma criança vai ficar abismada de se imaginar dentro de um pote de maionese. Ou um gringo também vai ter essa imagem dentro do cérebro. Então, a gente tem que cuidar com as metáforas usadas para saber se o outro está nos entendendo. E muitas vezes a gente precisa perguntar, você me entendeu? Porque senão a gente fala de uma forma tão figurada que a gente acha que está sendo entendido e não. E a comunicação fica pela metade. E as metáforas orgânicas que nós usamos, que pode estar refletindo na nossa saúde física e emocional. Tipo essa pessoa que fala, nossa, isso que você falou foi uma apunhalada nas minhas costas. Ou eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Se eu falo só uma vez e pronto, não tem problema. O problema é quando a gente usa metáforas todos os dias da mesma forma. Ah, eu carrego o mundo nas costas. Eu carrego o mundo nas costas. E no dia seguinte fala de novo. E no dia seguinte fala de novo. O que vai acontecer? Primeiro, dor nas costas. E segundo, vai ficar corcundo. Porque a linguística tem poder, como a gente já viu no início do curso. A gente vai arcando e não percebe por quê. Porque o nosso corpo reage aos comandos da nossa mente. Como dizia Buda, o corpo é o resultado final da sua mente. E a mente é feita de pensamentos. E os pensamentos são feitos de linguagem. E as linguagens são códigos neurolinguísticos que têm significado. E esse significado dispara uma bioquímica no nosso interior. Por isso que a gente precisa observar quais são as nossas metáforas orgânicas que a gente fala para o outro no dia a dia sem perceber.
Olha que interessante. Em noites de tempestade, as árvores rígidas são as primeiras a quebrar, enquanto as árvores flexíveis se curvam e deixam o vento passar. Sabedoria oriental. Quando a gente vê uma metáfora dessa, o que é que nós entendemos? Qual é o significado? Se alguém quiser liberar o microfone e falar. Vânia, me Oi? parece que essa tempestade é o corona, né? Essa doença, esse momento. Porque como as pessoas estão sofrendo. Só hoje eu conversei com duas amigas que estão quebradas, mas assim, num estado prostrado, já estão procurando um tratamento psiquiátrico, mas assim, você vê que é essa questão de ter passado pela vida e nunca ter se olhado, nunca ter um momento de autoconhecimento, de entender, de se ver como um ser, independentemente do trabalho, das relações, que eu acho que o que está difícil agora é ficar consigo. Essa Isso. dor, essa angústia de dormir, acordar e não ter mais aquele externo. Por mais que você faça um trabalho, eu mesmo estou trabalhando bastante remotamente, mas é uma outra realidade, né? São outras relações. E estar consigo, para mim, é essa tempestade, além do corona. Sim, perfeito. As pessoas que não tinham o hábito de olhar para dentro e se tornar resilientes, flexíveis diante das tempestades da vida, hoje estão tendo que se enfrentar. Enfrentar a si mesmo, enfrentar o companheiro ou a família, conviver mais. E nós não tínhamos o hábito de conviver. Nós apenas vivíamos, mas não convivíamos. E muitos estão se quebrando como uma árvore rígida mesmo. Quebrando relacionamentos, quebrando a saúde, quebrando comunicação e estão adoecendo seriamente. Aqui eu faço convite. Tem muitas pessoas dando suporte na programação neurolinguística. A gente está numa equipe atendendo, gente. Vocês mesmos já podem daqui a pouquinho estar usando os recursos. Eu estou preparando um curso especificamente para quem quer ser terapeuta em programação neurolinguística. O Alexandre vai me ajudar, porque nós percebemos o quanto está sendo necessário. Eu tenho atendido muitas pessoas online, necessitadíssimas mesmo. E tem como você se equilibrar. Eu comecei a fazer lives toda terça e quinta, às 11 horas da manhã, pelo Instagram, para ajudar as pessoas, conversar com as pessoas, orientar um pouco. Então, amanhã, por exemplo, eu vou estar gratuitamente pelo Instagram, falando às 11 horas da manhã, durante 50 minutos, toda terça e quinta. E as pessoas podem ali encontrar um refúgio. O que essas pessoas não podem é se enrijecer dentro de si mesmas, porque elas vão sofrer. A mente sofre, o coração sofre. E se a pessoa é flexível como uma árvore, como uma grande cerejeira, ela pode cair e até o chão, curvar, mas ela se levanta. Então, aqui entra realmente vocês que estão fazendo os cursos, que têm um pouquinho mais de sabedoria para escutar, fazer empatia, rapport, escutem essas pessoas. Procure não julgá-las, apenas escutem, porque às vezes essas pessoas estão precisando desabafar, precisar de uma respiração, quem sabe, entende? É importantíssimo a gente dar as mãos para elas agora, porque elas estão sofrendo o isolamento. E a gente sabe que o isolamento de uma forma errada leva à depressão. E a depressão pode levar ao suicídio. Então, ficar sozinho, pode ficar sozinho, mas sozinho, em paz, se chama solitude. Solitude é saber ficar sozinho e ficar bem. Né? Eu conheço várias pessoas, a minha irmã, por exemplo, ela está totalmente sozinha há 3 meses e meio, sozinha numa chácara. Ela não vê ninguém, ela não conversa, um pouco pelo WhatsApp, pelo telefone, e ela está feliz, ela está tendo estados de êxtase com ela mesma, está com 64 anos, maravilhosa.
Caminha 1 hora por dia em casa, dentro de casa. Mal e mal dá uma saidinha por ali e tá ali sozinha. Incrível, mas os livros são companheiros dela, entende? A paz interior, a oração, os exercícios que a gente faz de PNL. Então, isso é fundamental. Mas tem pessoas que não estão conseguindo ficar sozinhas. Aí isso é solidão. E a solidão pode levar a doenças. Então, a gente precisa fazer as pazes com a solidão, né? Para se tornar solitude. Muito bem, obrigada pela tua colocação. Então, o que a metáfora faz? Ela ajuda a alterar o estado interior da pessoa. E quando a gente altera o estado interior, a gente altera as submodalidades, que são os nossos jeitos internos de reservarmos e arquivarmos as nossas memórias. Aqui a gente já viu que se nós temos uma dor e a gente puder transformar o nosso problema ou nossa dor numa história, ela se torna alguma coisa leve e a gente suporta qualquer problema. Tanto que muitas dores são transformadas em livros, muitas dores são transformadas em filmes. Vocês já viram quantos best-sellers são simplesmente histórias verdadeiras? Então, aqui eu vou trazer o exemplo para você. Agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque é muito legal isso que eu vou compartilhar. Esse estudo é feito por uma psicóloga maravilhosa chamada Leslie Cameron Bandler, que foi esposa do criador da PNL, Richard Bandler. Ainda é viva, assim como Richard Bandler. É um livro maravilhoso chamado Soluções, Antídotos Práticos para Problemas Sexuais e de Relacionamentos. E eu trouxe uma das histórias do livro, onde foi feita uma cura por meio de metáfora. Eu vou ler com vocês. Uma mulher atraente chamada Dot procurou-me em busca de aconselhamento. Isso é a Leslie, essa psicóloga, comentando. Dot queria ajuda para aprender a controlar seu comportamento promíscuo. Ela era casada com um homem bom, segundo a sua descrição. Tinha 2 filhos adoráveis, mas mantinha relações extraconjugais quando e com quem fosse possível. Presta atenção. Ela tinha relações extraconjugais a todo momento. Ela saía, o que aparecesse, ela ficava. Era dar uma oportunidade que ela estava. Só que ela queria parar com este comportamento porque estava prejudicando ela. Acompanharam a descrição da queixa. Isso é uma queixa que é trazido numa sessão de PNL. Vamos em frente. A Leslie comenta, então. Deixa eu só desligar o microfone aqui. Ok. A Leslie comenta. Utilizei os elementos da sua descrição, expostos a seguir, para criar uma metáfora terapêutica. Como tantas mulheres atraentes, hoje, Dot, que é a mulher, também se preocupava com o seu excesso de peso. Que ela não tinha excesso de peso, mas como uma boa mulher, ela sempre acha que está um pouco gordinha. Ela, não estou muito bem, eu estou gordinha, né? Então, ela estava preocupada com o peso e ela reclamava isso para a psicóloga Leslie. Assim, usei esse conteúdo para que a metáfora aparentasse ser uma extensão natural da nossa interação terapêutica. Vamos lá, agora vamos aprender como que a gente faz esse troço acontecer. Gente, isso é muito legal, vocês vão poder usar no dia a dia de vocês, às vezes num bate-papo com uma amiga pelo telefone. Vamos sair daqui sabendo fazer. Então, o branco aqui é a descrição da Dot, do problema. Descrição do problema. A promiscuidade está fazendo Dot perder o marido e a autoestima. Metáfora terapêutica aqui em amarelo.
uma mulher a caminho da obesidade. Então, isso começa a metáfora, ela pegando por esse gancho que ela mal e mal citou que ela achava que estava fora do peso, quer dizer, estava acima do peso. Dot, aqui embaixo no branco, Dot não resiste à tentação dos outros homens. Em amarelo, uma mulher que não consegue resistir às sobremesas e pratos tentadores quando come fora. Aqui começou a fazer analogia. Então, a mulher está preocupada com o peso. Então, a Leslie coloca, ela não resiste às sobremesas e pratos quando come fora de casa. Analogia. Aqui, em branco, descrição do problema. Dot acha mais excitante o sexo fora do casamento. Vou continuar aqui no branco. Dot está insatisfeita com suas relações sexuais conjugais. Cada experiência extraconjugal gera mais culpa e aumenta a possibilidade de Dot perder o marido. Essa é a queixa em branco. A psicóloga faz o seguinte. Esta mulher adora comer fora. Esta mulher mal toca na comida que faz em casa. Cada vez que come fora, a mulher fica mais gorda. Estão percebendo a analogia? Agora aqui, em verde aqui, o problema da mulher ainda. A culpa de Dot torna-se tão dolorosa que ela tem que fazer algo a esse respeito. Ela tem insônias. Dot nunca desenvolveu comportamentos sexuais satisfatórios com o marido. Solução do problema, segundo a psicóloga, a mulher gorda tem que tomar alguma providência quanto a seus hábitos. Ela não entra mais em nenhuma roupa. A mulher gorda nunca aprendeu a cozinhar bem para si mesma. Então, a gente não terminou a metáfora, eu estou explicando passo a passo. Cada um dos elementos da metáfora construída aqui é isomorfo. O que quer dizer isomorfo? Tem correspondência estrita na estrutura com o problema que foi apresentado pela Dot. Eles acompanham o problema apresentado de modo tal que ambos têm a mesma forma. O passo seguinte, então, ela foi acompanhando, isso é rapport, empatia. Ela foi acompanhando, e ao terminar ela vai dar o pulo do gato. Porque ela vai convencendo a mente inconsciente da pessoa, vai fazendo analogias, e a pessoa está ali escutando uma história. Mas no final tem o desfecho. O passo seguinte é passar do acompanhamento do problema à busca da solução comportamental. Vamos ver então qual foi a solução que a psicóloga Leslie Bandler trouxe para Dot. A reação desejada é que Dot mude seu comportamento de modo a resolver seu problema, certo? Assim, a partir da mulher obesa, a história deve de algum modo propiciar uma mudança de comportamento adequada, uma vez que metaforicamente a mulher obesa representa a Dot. E a Dot queria melhorar o relacionamento com o marido. Ela não veio com a queixa querendo se divorciar. Ela veio com a queixa querendo melhorar. Ela queria melhorar o relacionamento. Então, olha só, vamos ver como que ficou o negócio. Em branco, em azul ainda é a Dot. Para a Dot, aplicar sua energia no desenvolvimento de experiências sexuais satisfatórias com o marido. Para a Dot, encontrar satisfação necessária em casa. E para a Dot, orgulhar-se de sua relação conjugal e encontrar satisfação sexual com o marido. Em vermelho está a metáfora, a solução da metáfora. A mulher dedicou-se a rearrumar a cozinha. Começou a ler livros de receita para escolher
pratos apetitosos e começou a experimentar refeições saudáveis e satisfatórias. Com o tempo, mais rápido do que se imagina, ela descobriu que não havia nos restaurantes nada comparável às suas refeições caseiras e perdeu a vontade de empanturrar-se em outros lugares, satisfazendo-se em casa. Agora esbelta, esta mulher outrora gorda orgulha-se muito de suas habilidades culinárias, bem como da sua figura. Isto é uma metáfora bem construída e que cura. Essa única metáfora no livro é relatada que foi o suficiente para Dot ter um insight e a metáfora disparou uma vontade da Dot cuidar mais da sua relação sexual em casa. Então, uma metáfora, às vezes, dispara um caminho neurológico no cérebro e faz com que a pessoa tenha insights preciosos. Às vezes, a pessoa escuta a história na hora e ela fica achando legal. Ai, que legal! Mas ela não percebe o significado. Ela vai para casa, passa um dia, dois, e aí, pum, plim, vem um insight, vem um significado. E aí ela começa a se comportar de uma forma diferente. Às vezes ela não associa a metáfora e não precisa. Por isso que metáfora, a gente, quando conta, a gente não explica. A gente conta e fica quieto. É a mente da pessoa que sozinha vai buscar o significado no tempo certo. É tipo piada, a gente não pode explicar piada porque senão perde a graça, né? Então a gente tem que deixar a pessoa descobrir sozinha. Às vezes ela ouve uma piada, não ri, aí chega lá em casa, na hora que está tomando banho, aí começa a rir sozinha e fala, agora é que eu entendi a piada, né? É aquele efeito retardado. E é assim para todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Então, qual é o objetivo da metáfora? Acompanhar a experiência da pessoa, que foi o que a Leslie fez com a Dot, levá-la a um estado alterado de consciência, porque quando você conta a história, a pessoa fica devaneando, ela fica meio que no estado de sonho. Você distrai a mente consciente e acessa recursos subconscientes. Uma coisa é você chegar para a pessoa e falar, ai, para de ficar transando lá fora. Cara, você pode pegar uma doença. Por que você não cuida do teu marido? Uma coisa é você chegar e falar isso para a pessoa, ficar dando um conselho. Não resolve nada. Vai só criar resistência e a pessoa vai falar, não me adiantou nada. Outra coisa é você criar uma metáfora e contar de uma forma muito astuta e a pessoa relaxa, se diverte, curte e leva para casa para refletir. Metáfora é uma das coisas que mais funcionam com crianças e adolescentes. A gente usa muito dentro de consultório. E com adulto, então, você tem que ter uma habilidade um pouco mais rebuscada, mas a gente conta até às vezes numa reunião de festa. Você está numa festa, depois que vocês aprenderem como fazer, você pode estar num bar, numa festa, em qualquer lugar, passeando na beira da praia, a pessoa fala uma queixa e você transforma aquilo numa metáfora instantânea. Como criar uma metáfora? Para contar uma boa história, é necessário conhecer a base da PNL, que é a comunicação, a linguística, as palavras certas. A trama deve ser, entre aspas, psicológica e corresponder à experiência do ouvinte. Para criar uma história útil, primeiro, a gente tem que descobrir qual é o estado atual. Então, por exemplo, a colega trouxe que a amiga dela está rígida, está adoentada já, com a rigidez por causa do corona. Qual o estado desejado? Ficar mais flexível, procurar grupos, de repente pela internet, ou fazer um exercício em casa. Aí tem que ouvir a pessoa o que ela gostaria, que é o estado desejado. E aí,
a metáfora vai ser o caminho do estado atual para o estado desejado. Eu começo com o problema e levo a pessoa para aquilo que é o ideal. Então, a jornada do estado atual para o estado desejado é a trama que vai acontecer ali no meio. São os recursos que ela... Oi? O que é isso aí? Oi? Hã? Alguém está com o microfone aberto. Então, uma metáfora eficaz deve envolver o ouvinte e como a gente pode fazer uma metáfora? Sempre usando o visual, o auditivo e sinestésico. Veja, ouça e sinta. Quando a gente faz uma metáfora usando os sentidos, ela fica envolvente. Enquanto ela vai vendo as cores, vai ouvindo o que o outro está falando, ou o próprio som interno, ou o canto de um pássaro, vai se sentindo assim, assim. Então, quando você envolve os 5 sentidos, você faz a metáfora ficar mais próxima da pessoa. Já já eu vou dar um exemplo. Então, vamos ver. Eu vou trazer essa explicação daqui a pouquinho. Eu vou trazer aqui agora para vocês, para a gente conversar. Como que foi ouvir a história da Dot? Como que foi para vocês perceber essa trama?